Isso, a principal orientação que a gente dá aos pais é que eles fiquem atentos, mas que eles não mostrem para a criança o que está acontecendo. Na maioria das vezes, a família começa a ficar preocupada, porque a criança falava bem e passa a apresentar episódios de gagueira, repetir palavras, repetir frases, fazer algum tipo de força. Então, a orientação básica que a gente passa para os pais é que eles têm que ter calma ao falar com essa criança. Eles têm que dar tempo para essa criança falar. A gente não pode ficar enchendo a criança de perguntas. É muito comum a criança chega em casa e a mãe pergunta assim: e aí, você foi na aula? A criança começou a responder, ela fala: como é que foi? Teve tarefa? Aí a criança para e pensa. Ela começa a responder da tarefa, a mãe pergunta: você comeu o lanche? Então, assim, o adulto, ele normalmente não dá o tempo que a criança precisa para organizar a fala. Aí a criança fica, mais, e daí, e daí? E ela começa a apresentar a disfluência. Então, o pai, a mãe, eles têm que ficar atento. Outra postura que é muito comum, quando a criança começa a gaguejar, é o pai ou a mãe corrigir assim: calma, respira para falar. Você está gaguejando, para e pensa no que você quer falar. Porém, a gagueira, ela foge do controle. Se fosse assim, esse simples fato de você respirar e falar, ou parar e pensar, nós não teríamos tantos pacientes nos consultórios, né? Esse tipo de postura dos pais, eles acabam aumentando a ansiedade. E se a criança fica ansiosa, ela tem uma tendência maior de gaguejar. Aí essas crianças, assim, que poderiam ter, essas 5 crianças que eu falei, da recuperação espontânea, elas podem se tornar gagos mais graves, mais importantes, dependendo do contexto da família, como é que a família aborda, né, isso, o assunto. Com relação à mídia, a mídia tem contribuído positivamente ou negativamente para essa questão? Olha, a gente pode falar nos 2 pontos, porque a gente tem aí, né, o slogan da campanha sendo veiculado em rede nacional e horário nobre. Porém, em contrapartida, a gente tem visto assim, a figura do gago tem aparecido muito em novelas e normalmente levado para o lado cômico, para o lado engraçado, e a gente tenta evitar isso porque o paciente com gagueira, ele já sofre do bullying. As crianças na escola, quando gaguejam, elas sofrem bullying. Os amigos dão risada, dão apelidos pejorativos. E aí a gente tem alguns canais ou alguns programas usando o lado cômico da gagueira. E que, assim, eu particularmente não acho interessante. Eles poderiam abordar de forma mais eficiente se mostrassem a frustração, o medo, o trauma, a angústia. Quando a gente fala de paciente com gagueira, seja criança ou adulto, o que manifesta na fala, a dificuldade da fala, é a ponta do iceberg. É o que está aparecendo, é o que a gente vê, ó, tá gaguejando, tá repetindo, ou às vezes tá piscando, né? Tem tiques de fechar a boca, mexer a cabeça, estalar a língua. Porém, o que está por baixo do mar, como iceberg, que são os sentimentos, as atitudes, as emoções que essas crianças têm, são bem maiores. E aí são elas o diferencial para o tratamento. Crianças que conseguem superar isso melhor ou não. Bem, para encerrar, eu gostaria de saber sobre o tratamento, né? Sobre qual o tratamento para a gagueira e quais os resultados que vocês aqui, em especial em Biporã, têm obtido no tratamento com esses pacientes. Bom, quando a gente vai falar em gagueira, as pessoas, quando chegam no consultório, elas querem saber assim, o que é que elas podem fazer para a cura da gagueira. E nós que estudamos na área, nós sabemos que assim, a cura da gagueira, ela ainda não foi encontrada, porque nós ainda não sabemos a causa exata do problema. Como eu falei, muitos fatores interferem. Daí as pesquisas genéticas, as pesquisas assim dentro da neurociências, tentando encontrar algo, né, que resolva de fato o problema. Quando nós colocamos um paciente em tratamento, a gente avisa tanto para a família, quando o paciente é pequeno, adolescente, ou o próprio paciente adulto, que talvez a gente não consiga 100% de fluência.
Porém, com o tratamento, busca-se o quê? A promoção da fluência. O paciente, ele desenvolve a habilidade de monitorar e controlar a fala. E dessa forma, ele consegue evitar as repetições, evitar os tiques, antecipar o que vai ser falado. Então, assim, existem técnicas de fala. Por isso que a gente coloca que o tratamento da gagueira, ele é do campo do fonoaudiólogo. A gente encaminha pacientes para o neurologista quando a gente suspeita de outros problemas. A gente encaminha para o psicólogo quando tem, assim, fatores psicológicos importantes que estejam atrapalhando. Mas lembrando que a causa não é psicológica. Tem pessoas que às vezes perguntam, olha, levei um susto e fiquei gago, o trovão e aí eu fiquei gago, ou ficou gago depois que caiu, ficou gago depois que o cachorrinho morreu, assim, fatores emocionais que levam à gagueira. Na verdade, a gente coloca que esses fatores, eles contribuem para uma piora do quadro, porque se fosse assim, todo mundo que leva um susto teria gagueira, e não é o que acontece, né? Então, assim, aí entra a questão de uma predisposição genética, de fatores orgânicos que, associados ao fator psicológico, desencadeiam a gagueira. E os casos que vocês têm acompanhado aqui têm surtido um efeito importante? Isso, na verdade, o foco do atendimento é o quê? Diminuir a gagueira. Eu não vou prometer para o paciente que eu vou curá-lo. Isso tem conseguido. Mas a gente consegue diminuir a gagueira, a gente consegue diminuir os movimentos associados, porque muitos gagos têm, né? Piscam o olho, estalam, mexem a cabeça para falar, que é o esforço motor. Então a gente consegue diminuir esses movimentos e a gente consegue trabalhar a autoestima, porque eu preciso trabalhar os sentimentos e as emoções desse paciente frente ao quadro de gagueira. Muito obrigado pela sua entrevista, valeu. Realmente, nessa data que muitos não sabiam, estão sabendo agora de muito mais do que imaginavam com relação a esse assunto, que é muito importante se conhecer, né? Na verdade, as pessoas agora começam a perceber como tem pacientes com gagueira. Que até então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas tem tanto paciente? Tem mais do que a gente costuma observar por aí, que talvez a gente não olhe com atenção, mas a gente sabe que nas famílias, as famílias sofrem, a criança sofre, no ambiente da escola é muito complicado, o adulto depois, se ele não tiver um controle, se ele não conseguir monitorar a sua fala, ele tem problemas nos relacionamentos, ele tem problema no ambiente de trabalho, às vezes para conseguir um emprego, na faculdade, e o que a gente não quer é que o paciente abra mão de situações, abra mão da sua rotina por conta da gagueira, mas que ele consiga, né, se adaptar, se monitorar para levar a vida o mais próximo do normal, se não normal.